Paz do Senhor, amém? Quantos estão empolgados para estar na casa do Senhor? Ih, pastor, não está muita empolgação não. Quantos estão empolgados para estar na casa do Senhor? Dá um forte amém. Amém, aleluia. Hoje eu vim preparado, gente. Para quem não sabe, a última vez que eu subi aqui para trazer uma palavra, eu vim com o notebook, nesse negócio de tecnologia e tal. No meio da pregação, o meu notebook travou, perdi meu esboço e graças a Deus o tempo estava acabando, eu já finalizei rapidinho, já entreguei a palavra, meu irmão, falei que eu ia fazer um apelo, chamei para orar, mas não chamei aqui para frente, desci, esqueci de orar, foi uma confusão danada. E aí teve um abençoado, falou assim: Mateus, nada em comparação com o velho papel, que aí se travar, meu irmão? Se travar não tem problema nenhum, amém? Então hoje eu vim preparado, hoje a tecnologia não vai me passar as pernas. Meus amigos, essa semana eu venho pensando muito sobre o que trazer, qual mensagem trazer para essa noite. Há 2 semanas atrás, eu e minha esposa e a nossa filha Isabela tivemos em São Paulo, na Dunamiscon. Acho que teve alguém aqui que esteve conosco lá. Teve alguém aqui, eu acho que eu vi só a Isabela Fagundes, mas acho que ela está servindo. E lá na Dunamiscon a gente foi totalmente transformado, a gente recebeu palavra atrás de palavra. E uma dessas palavras ficou por essas últimas 2 semanas, sabe assim, ardendo no meu coração, ardendo no meu espírito. E eu louvo a Deus por essa igreja, porque essa igreja enviou 6 meninas conosco. Eu até pedi para botar um vídeo aí no gatilho, aí, se puder deixar preparado para mim, por favor. 6 meninas dessa igreja enviou conosco. E essas 6 meninas, algumas delas nunca nem viajaram de avião. Elas nunca, talvez, nem saíram do estado do Rio de Janeiro. Mas por causa da obra do Senhor, pela fome e pela sede em buscar do Espírito Santo, e por uma comunidade, uma igreja que entende, que chegou junto e ajudou, as 6 viajaram de avião, e foram para São Paulo, ficaram 2 dias lá recebendo e sendo transformados pela palavra de Deus, e por causa disso eu glorifico a vocês, eu glorifico a igreja, em nome de Jesus, amém? Um forte aplauso para vocês que são a igreja. E por que eu estou falando isso? Porque é importante a gente sair da nossa rotina e a gente fazer um esforço para a gente estar em locais onde a nossa fé, onde a nossa chama vai ser acendida. Se puder, por favor, passar esse vídeo aí que eu mandei para a mídia. Esse vídeo que eu pedi para reproduzir aqui é um vídeo que aconteceu no momento lá da conferência, entre uma palavra entre um evento e outro, uma palavra e outra. Uma coisa assim, totalmente normal, as pessoas estão lá andando, conhecendo os estandes, comendo, descansando no chão, ligando para o pessoal de casa, falando como é que estava. E num momento despretensioso, por causa do mover de Deus, aconteceu uma coisa muito poderosa, bem diante dos meus olhos e dos olhos das meninas que estiveram lá, e aos olhos de milhares de pessoas. Talvez você tenha visto esse vídeo na internet, porque ele foi compartilhado e rodou bastante. Consegue reproduzir para a gente aí? Andando e do nada uma pessoa aleatória orando por essa garota, e ela estava na cadeira de rodas por não sei quantos anos, e um mover, porque estávamos em um ambiente onde o Espírito Santo se movia. Essa mulher passou a andar, ela foi curada, e você pode ver que ela está chorando, porque o Espírito Santo moveu na vida dela e curou ela. E eu fiz questão de passar esse vídeo, porque como o Jonatas falou hoje de manhã, se a gente estiver no ambiente errado, a nossa fé vai ser dissipada. Ele fez uma comparação interessante como o gelo. Se a gente tirar o gelo do congelador e deixar no sol, o gelo vai derreter até ele evaporar. Assim devemos ser nós, assim devemos estar empolgados de vir à casa do Senhor, empolgados para nos envolver com as coisas do Espírito Santo, porque a gente pode estar diante de maravilhas como estas, e essas coisas enchem a nossa fé, enchem o nosso coração de esperança, e nos faz ter uma fome, uma sede maior pelas coisas de Deus, amém? E uma das mensagens, da mensagem que eu vou estar pregando hoje é uma mensagem que, digamos assim, não é uma releitura, mas o cerne da questão é algo que foi uma tecla que foi muito batida lá, mas que eu estou trazendo para a realidade da nossa igreja, amém? Abram, por favor, a Bíblia de vocês em Mateus 22, 23.
Mateus, o Evangelho de Mateus 22, 23. Amém? A palavra de Deus diz: naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés diz que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e lhe dar descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para o seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? Respondeu Jesus: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Eu quero ler novamente o versículo 29. Jesus respondeu: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Amém? Quem eram os saduceus? Os saduceus, eles eram líderes religiosos, eles eram aristocratas sacerdotais. Eles controlavam o templo de Jerusalém. E eles foram um grupo que surgiu na história de Israel, ali quando o Império Persa entra em Israel, domina Israel. Eles passam então a ter uma relação amigável com o governo persa, aonde eles vão ser a ponte que vai se relacionar entre o povo judeu, entre o judaísmo e o império. Logo depois vem o Império Macedônio com Alexandre o Grande, e ele com a helenização, que foi um governo da cultura grega, onde tudo funcionava com uma perfeição milimétrica. E aí então ele passa a valorizar ainda mais essa relação entre os líderes religiosos e essa ponte que eles faziam com o povo de Deus. E então, depois de quase 200 anos dessa relação, dessa ponte entre o império dominante e o povo judaico, essa relação foi crescendo cada vez mais e mais, até chegar no Império Romano. Quando Roma chega, eles mudam totalmente diferente do que o Alexandre Grande fez. Só que eles entendem que aquela estrutura funcionava muito bem, e eles permitem que assim continuasse. E esse é então o cenário em que Jesus está falando nesse momento. Jesus já estava há 3 anos pregando o Evangelho, falando sobre o reino de Deus e principalmente desafiando os líderes religiosos, desafiando os saduceus, desafiando os fariseus. E então, pela primeira vez na história, 2 grupos que não se davam bem, que posso até dizer que talvez se odiavam, que eram os saduceus e os fariseus, eles se reúnem para então tentar pegar Jesus em uma blasfêmia. Eles fazem de tudo para tentar fazer Jesus dizer que era Deus. Porque se Jesus falasse alguma blasfêmia, se ele se comparasse a Deus, eles pegariam Jesus e levariam para o Império Romano. Porque Roma era quem lidava e cuidava das sentenças dos criminosos. Amém? Eu estou só conjecturando isso aqui, eu estou só explicando porque a gente é uma igreja bíblica, amém? A gente precisa entender aquilo que a gente está lendo, amém? Então esse é o cenário em que Jesus se encontra. Os saduceus e os fariseus estão constantemente tentando pegar Jesus em alguma argumentação errada, em alguma blasfêmia, em público, para condená-lo. E os saduceus, a diferença deles para os fariseus é que eles não acreditavam na ressurreição. Mas ainda assim eles estão tentando pegar Jesus em um conto sobre a ressurreição. Só que Jesus, ele responde a essa tentativa de pegar ele no pulo do gato, dizendo: vocês estão enganados. E a origem do problema dessa pergunta é por causa de o engano. Os saduceus, eles tentam manipular Jesus porque eles estão enganados. Jesus está dizendo aos saduceus: vocês estão vivendo no engano, e é por isso que vocês ficam fazendo discussões inúteis.
É por isso que vocês ficam confabulando situações, e é por isso que vocês estão tentando trazer casos fictícios, porque vocês não estão percebendo que estão presos no engano. E o engano, ele é resultado de duas coisas que Jesus vai pontuar no próprio versículo. O engano se dá porque não conhecem as Escrituras e nem conhecem o poder de Deus, amém? E o engano aqui nesse texto, nessa passagem, ele não significa uma falta de informação, como a gente está acostumado, né? Ô, meu amigo, caramba, desculpa, foi engano meu, achei que era para hoje a reunião com o pastor Sérgio, e amanhã, opa, me enganei, uma falta de informação. Não é isso que o texto está querendo dizer. A palavra original usada aqui no grego é planaste, repete comigo, planaste. Dá para ser mais forte, planaste. Amém. E a palavra no original, ela vai ter um significado sim, de uma falta de informação, mas ela aprofunda ainda mais. Ela tem um significado de estar perdido, de estar vagando sem direção, ou estar vagando na direção errada. Ela também significa estar desviado do caminho certo. Jesus está falando para eles, vocês estão indo em uma direção totalmente errada por causa da falta de conhecimento das Escrituras e do poder de Deus. E antes de continuar com a mensagem, eu queria trazer alguns dados que foram falados lá na Dunamis, e o que eu pesquisei, e eu consegui ver que é verdade. Semana passada eu estive na casa do meu pai, foi aniversário dele, eu estava em São Paulo, não pude estar com ele. Na outra semana eu fui correndo para lá, para ter um tempinho com meu pai. E meu pai, ele é da época dos anos 50, ele nasceu ali em 58. E em 1960, o meu pai, que veio de uma família evangélica, quando ele nasceu, no Brasil havia cerca de 4% de evangélicos. 10 anos depois, em 1970, esse número já cresceu para 5%. Em 1990, esse número passa para 2 dígitos, ele fica ali entre a casa dos 11% a 12% de evangélicos em toda a população brasileira. E no último censo do IBGE, que foi feito em 2022, nós éramos 27% da população brasileira. E hoje, em 2025, ainda que não foi finalizado esse dado, otimistas vão dizer que hoje o Brasil é cerca de 30% de evangélico em toda a nação. E que, seguindo esse crescimento exponencial, daqui a 5 anos, em 2030, a estimativa é que os evangélicos no Brasil passam a ser a maioria. Amém, glória a Deus, é algo para se glorificar, correto? E eu fiquei e fico muito feliz com essa informação. Mas ao mesmo tempo que eu fico feliz com essa informação, é um pouco difícil, pastor Fabrício, eu não ter uma crítica comigo mesmo, porque eu estou dentro dessa estatística. Como é que pode a igreja do Senhor, como é que pode estarmos crescendo tanto na nação e continuamos vendo tanta corrupção? Como é que pode, no país onde talvez daqui a 5 anos, ou talvez até menos, nós seremos a maioria? Como é que pode que a gente continua crescendo em violência, em criminalidade, em suicídio? Como é que pode? Isso gera em mim um sentimento, talvez um temor de que eu preciso fazer algo não está certo. Mas o nosso Deus, Ele é tão bom que Ele nos dá uma resposta para isso. E pensando nisso, eu fiquei, Senhor, será que nós, como evangélicos, como seguidores de Cristo, como nós dizemos que somos, será que nós estamos vivendo no planaster gospel? Será que nós estamos, como os saduceus, vivendo no engano, por causa da falta de conhecimento da palavra, e também por causa da falta do conhecimento do poder de Deus? E Jesus, ele vai dar, eu quero pontuar 2 coisas que Jesus fala nesse versículo 29.
Primeiro, Jesus fala: vocês estão vagando sem direção, vocês estão desviados do caminho que deveriam seguir, vocês estão tendo discussões inúteis e criando casos com coisas erradas, porque não conhecem a palavra de Deus. Porque se vocês conhecessem a palavra de Deus, não estariam perdendo tempo com coisas frívolas, não estariam perdendo tempo com desavenças, com intrigas, com polêmicas. Se vocês conhecessem as Escrituras, estariam avivados e vivendo o reino dos céus aqui na terra. Amém? E sobre esse primeiro ponto das Escrituras, eu quero fazer 3 subpontuações. Está certo dizer subpontuações, sogra? Isso aí, amém, glória a Deus. Eu quero pontuar 3 coisas aqui sobre essa questão, primeiro, do conhecimento das Escrituras. O primeiro ponto é que o seguinte: precisamos entender que a falta de conhecimento da palavra nos coloca em uma bolha gospel, em que a gente, uma ou no máximo 2 vezes por semana, a gente vai e coloca a nossa roupinha gospel e se encontra num lugar. E a gente vai e canta músicas gospels. E a gente vai e levanta a mão e dá um glória a Deus igual ao bom gospel que a gente é. Só que sem nenhum poder real. Preenchemos as nossas agendas com atividades e encontros que deveriam ser para adorar a Deus, mas nos esquecemos que a adoração na nossa vida deve ser constante, e que esses encontros aqui deveriam ser para celebrar aquilo que Deus está fazendo em nossa vida durante a semana. E talvez seja por isso que dentro das igrejas vemos tantos grupos divididos, tantas desavenças, tantos ministérios sendo atacados, denominações atacando outras denominações, quando na verdade deveríamos entender que somos todos parte do mesmo corpo, e que cada membro tem uma forma diferente de funcionar, mas o objetivo é um só: glorificar o nome do Senhor e expandir o reino de Deus aqui na terra. Amém? A falta de conhecimento da palavra nos faz perder tempo dentro da vida comunitária da igreja, assim como os saduceus e fariseus, quando na verdade éramos para estar experimentando a realidade dos céus aqui na terra. Amém? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto sobre a questão da falta de conhecimento da palavra é que a falta desse conhecimento nos faz viver uma vida dualista. E uma vida dualista, ela consiste em ter momentos e ocasiões para sermos crentes e outros momentos para a gente ser normais. No momento em que a gente entra aqui na igreja, a gente pisa, hora de ser santo, hora de botar o meu manto da santidade, hora de talvez até deixar de ter a minha personalidade de fazer gracejos, piadas, de ser leve, de ser alegre, para ser mais sério. Eu estou indo para o ensaio do louvor, é hora de eu ter a minha santidade. Eu vou subir no monte amanhã, a hora de ser santo, eu vou fazer um jejum para poder subir no monte jejuado. E aí, quando a gente sai desse ambiente, a gente chega no nosso trabalho, hora de ser normal. A gente sai de um culto, sai de uma conferência, sai de encontros entre os irmãos e chega na faculdade, hora de ser só mais um estudante. E a gente sai de uma reunião e a gente chega na roda dos nossos familiares, que não são crentes, ou dos nossos amigos, hora de ser uma pessoa menos espiritual, até porque não pega bem, vou ser o chato da roda. Esse é o segundo ponto que eu quero trazer sobre o que a falta de conhecimento da palavra traz à nossa vida. A gente passa a viver uma vida dualista, uma vida onde a gente faz uma separação entre o santo e o profano. Só que a gente esquece que tudo nessa terra, todos os lugares em que nós vamos, nós somos chamados para ser embaixadores do reino de Deus. Nós somos chamados para viver e agir como filhos do Deus vivo. Amém? 1 Coríntios 10 vai dizer: quer comamos, quer bebamos, ou quer que façamos qualquer coisa, que façamos tudo para a glória de Deus. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se você hoje tem um emprego, não veja mais o seu emprego a partir de hoje como um lugar onde ali não é para você manifestar o céu na terra. No seu local de trabalho, existem pessoas que estão passando por problemas em casa,
que estão passando por problemas no seu relacionamento com sua esposa, com seu marido, que estão com doenças, que estão precisando de uma palavra. Só que a falta de conhecimento talvez nos faz ter uma posição, como é que eu posso dizer, um pouco, desculpa a palavra, botem amor na minha palavra agora, mas uma posição talvez de covardismo, de covardismo não, né? Covardia. Porque a gente quer ajudar, a gente está vendo o irmão ali, a gente sabe que ele precisa, mas eu não tenho uma palavra. O que eu vou falar? E a gente deixa de ser o ponto de encontro daquela pessoa que nunca conheceu o poder de Deus, porque nós não conhecemos a palavra, porque nós nos acovardamos, e por causa dessa falta de conhecimento, a gente divide a nossa vida em momentos de santidade e momentos de profanidade, ou melhor, de coisas mundanas. Não me entenda mal, eu não estou querendo dizer que não é importante ter o seu trabalho, que não é importante levar a sério seus estudos, que não é importante ter uma vida além das quatro paredes da igreja. O que eu quero deixar claro é que esse engano evangélico, por causa da falta de conhecimento das Escrituras, nós vamos acabar vivendo nossas vidas perseguindo sucesso profissional, perseguindo riquezas, perseguindo reconhecimento humano, quando na verdade é para sermos embaixadores do reino de Deus. O que eu quero dizer é que seja no seu trabalho, seja na sua faculdade, seja no meio da sua família, seja na roda dos seus amigos ou dentro da igreja, você foi chamado para ser um canal dos céus por onde quer que você for, amém? A nossa vida deve ser um constante ato de adoração e evangelização, e a nossa profissão, aquilo que nós fazemos nessa terra, é apenas um meio para a pregação do Evangelho de Deus, é apenas um meio para o poder de Deus se manifestar, é apenas um meio para levar Jesus a encontrar com outras vidas, amém? A palavra de Deus diz que nós, como igreja, devemos viver nossas vidas como missionários. Jesus vai dizer em João 20, 21, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Se estamos muito bem acomodados, vivendo a nossa vidinha de salvo, mas sem participar desse envio do Senhor, cara, assim, mais uma vez de novo, bota a mão nas minhas palavras, é melhor você começar a orar para o Senhor te levar dessa terra, é melhor você começar a orar para o Senhor por um infarto fulminante, porque para mim não faz sentido a gente viver nessa terra acomodado. Você ganhou sua salvação, amém? Você aceitou Jesus, foi batizado, beleza, e aí? Amanhã você não vai passar por dificuldade? Amanhã você não vai encontrar com outras pessoas? Amanhã você não vai ter que pegar um ônibus, uma condução lotada? Você vai ser tentado, ou talvez você vai encontrar com pessoas que estão precisando, e aí? Quem será você? Porque que adianta a gente ser salvo se amanhã a gente vai ter que lidar com dificuldades, com doenças, com perseguição, com luto, com morte, com imposto, com dificuldades de desemprego? Que adianta? Então é melhor, se eu já estou salvo, pastor Serginho, Senhor, me leva porque eu não quero e não tenho vontade de fazer o teu envio, já estou salvo, me leva. Terceiro ponto é que a falta de conhecimento da palavra nos faz viver em uma sociedade completamente perturbada e perdida. Como pode, mais uma vez, um país com tantos evangélicos, um país majoritariamente cristão, com tantas promessas e profecias, quem é da antiga aqui vai saber do que eu estou falando, com tantas promessas e profecias que o Brasil seria o celeiro de missionários para o mundo? Como pode um país viver debaixo de tanta corrupção? Como a gente pode estar enfrentando tantos problemas? Como pode o número de abortos aumentar a cada ano? Existe uma estimativa pelo Ministério da Saúde que cerca de 1 milhão de abortos induzidos acontecem no Brasil. 1 milhão de abortos induzidos em média por ano. Como pode que o mundo está tão à beira do colapso em meio a esse crescimento evangélico? E para mim a resposta é clara: nós estamos vivendo um engano evangélico. A falta de conhecimento das Escrituras Sagradas
Mas, meu irmão, a minha oração é que hoje o Espírito Santo esteja transformando os nossos corações, que Ele esteja incendiando a nossa alma, para que a gente seja um motivo de gerar mudança nessa sociedade, no nosso estado, no nosso trabalho, na nossa cidade. Amém? Dá um glória a Deus enquanto eu bebo água aqui, irmão, em nome de Jesus. A gente precisa ter conhecimento da palavra, e meu irmão, mais uma vez, bota a mão na minha palavra. A gente precisa ter conhecimento da palavra, não para ser um bom debatedor de Bíblia. A gente tem que ter conhecimento da palavra para a gente andar em poder, para a gente andar em transformação. Alguns aqui sabem, ano passado, no final da minha faculdade de engenharia, eu comecei a fazer faculdade de teologia. E uma oração que eu fiz desde o início, que eu sempre faço é: Senhor, que a Tua palavra me dobre, porque se a Tua palavra estiver me inflando, Senhor, me para. A palavra de conhecimento e conhecer a palavra de Deus não pode nos inflar, ela tem que nos dobrar, ela tem que nos levar ao pó, ela tem que nos levar ao reconhecimento e à dependência total do Senhor através das nossas vidas, amém? Aleluia! Mateus, então você está me dizendo que a gente está vivendo um engano evangélico e que talvez a solução para isso seja o conhecimento das palavras, da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. E eu quero trazer um exemplo para confirmar isso dentro da Bíblia, no próprio Antigo Testamento. Talvez ali é o primeiro sinal de avivamento em uma sociedade no período da lei, no período onde o Espírito Santo nem tinha vindo, onde o Consolador nem tinha chegado. Por favor, abra suas Bíblias em 2 Reis 23, 25. E eu já faço a pergunta. Peraí, não bota um telão ainda não. Rapidinho, deixa o povo abrir aqui embaixo. Eu quero fazer essa pergunta. Se alguém não crente chegasse para vocês e perguntasse assim: quem foi o melhor rei do Antigo Testamento? Quem foi o melhor rei da Bíblia? Quem que vocês responderiam? Quem? Gente, pode chutar, gente. Isso aqui é igual aquela quando você está na aula. Não é ter resposta errada, não. Só fala. Quem que vocês diriam que foi o melhor rei da Bíblia? Davi. Quem mais? Alguém discorda? Alguém falaria outro rei? Josafá. Mais alguém? Quem? Josias. Abram suas Bíblias em 2 Reis 23, 25. Isso aí, Júlia. Nem antes, nem depois de Josias, houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, de acordo com a lei de Moisés. A Bíblia diz que não houve nem antes e nem depois dele um rei como ele, mas o que fez de Josias um personagem que a gente nem ouviu tanto falar, o melhor rei da Bíblia, a ponto de desbancar Salomão, Davi? O próprio versículo vai falar: porque ele se voltou para o Senhor com todo o seu coração, toda a sua alma e toda a sua força, de acordo com a lei de Moisés. Mas o que estava acontecendo com Josias naquela época? Eu vou dar um breve contexto para vocês entenderem como que o conhecimento da palavra transforma toda uma nação, transforma toda uma sociedade. Salomão teve seu império dividido em dois, Roboão e Jeroboão. E depois do seu filho, 20 reis sucederam o reinado de Israel, o reinado de Judá, perdão. Desses 20 reis, tirando 4, vamos pôr aí, 4 reis, todos eles se desviaram do caminho do Senhor. Todos eles casaram com mulheres de outros países e passaram a idolatrar outros deuses. Apenas 5, falei 4, né? Apenas 5 deles foram bons reis que serviram ao Senhor: Josafá, Jotão, Ezequias, Asa e Josias. O declínio do povo era tão grande por causa de alguns reis, que era uma coisa absurda. Por exemplo, Acais, que foi um dos piores reis que existiu no Antigo Testamento, ele passou a copiar a adoração dos deuses pagãos e destruiu os utensílios do templo do Senhor. Ele institucionalizou o sacrifício infantil ao deus Moloque. Você tem noção do que é isso? Ele institucionalizou sacrifício infantil.
Para você ter noção, esses cultos de sacrifício infantil duravam cerca de 4 horas. Ele mesmo matava os próprios filhos. Acais raramente se encontrava sóbrio. E o seu neto Manassés, que segue os seus passos, ele se torna pior do que o avô. Ele também sacrifica o próprio filho, mas ele também passa a empalar os seus servos, seus escravos. Ele ordena o próprio povo a praticar bruxaria. O próprio rei Manassés passa a praticar adivinhações. As mulheres, e não sendo suficiente, ele aumenta a forma como era praticado os rituais a Moloque. Então, dando um exemplo, a Bíblia não fala especificamente isso, mas a Bíblia fala que ele fez mais do que o avô fez. Então, vamos supor, se antes Manassés ficava 4 horas fazendo cultos rituais, sacrificando crianças, Manassés passou a fazer mais, passou a fazer o dobro, talvez o triplo. Talvez se Acais sacrificasse 100 crianças, Manassés fazia muito mais. As mulheres hebreias, elas tinham seus filhos capturados para que fizessem sacrifício, e as mulheres que então passaram a adorar somente a Moloque, já tinham a intenção de engravidar para sacrificar os seus filhos. Faz sentido? Vocês estão conseguindo lembrar de alguma coisa que talvez esteja acontecendo na sociedade? As pessoas viviam entorpecidas na cidade de Jerusalém e nos arredores. Eles viviam em transe, em um estado totalmente fora de si. A maldade era tanto que as escrituras sagradas, elas somem do mapa, ninguém sabe como, ninguém sabe por quem, ninguém sabe quando, elas somem, até chegar em Josias. Quando Josias assume o trono, ele manda reformar o templo que estava caindo aos pedaços. E então, retirando dos escombros, enquanto eles estavam limpando lá o templo, pintando, varrendo, tirando tudo, tirando os negócios quebrados, o seu sumo sacerdote, opa, o que é isso aqui? Ele acha um livro, ele, caramba, que livro é esse? E leva para o rei Josias. E então, o rei Josias está no seu trono, e o seu servo começa a ler a palavra daquele livro. E a palavra em 2 Crônicas 34, 19, vai dizer que quando Josias ouviu as palavras da lei, rasgou as suas vestes e caiu em pranto. O rei Josias, então, se dá conta do meio da perversão e maldade em que ele se encontrava e rasga as suas vestes e se arrepende. E escute uma coisa que eu tenho para falar para você nessa noite: o conhecimento da palavra, como eu havia falado, não foi feito para te inflar, para te trazer méritos, mas para te dobrar e para rasgar o seu ser, amém? O rei Josias, então, contextualizando, estou acabando essa contextualização sobre Josias, o rei, então, manda reunir todo o povo de Jerusalém, do mais jovem ao mais velho, e ele sobe até o templo e começa: no princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E a Bíblia vai dizer que Josias, ele lê todas as palavras do livro da lei. E enquanto Josias está lendo ali, passando por Gênesis, do nada você começava a escutar ali um choro. E aí ele sai de Gênesis e vai para Êxodo, e você começa a ouvir um outro grupo chorando. E aí ele sai de Êxodo e vai para Levítico, e você começa a ouvir barulho de vestes rasgando, de choro, mais gente chorando. E ele passa para Números, e do nada começa um fogo ali, alguém jogando seus ídolos no fogo. E aí ele passa para Deuteronômio, e mais um fogo aqui acontece, e são as pessoas destruindo os ídolos e destruindo os acessórios que eles usavam. E então o povo passa a fazer uma aliança com o Senhor, guardar os seus mandamentos, guardar as suas escrituras. E esse povo vive no Velho Testamento ainda o primeiro avivamento de uma sociedade, amém? Se quisermos realmente romper com esse engano evangélico, e realmente se quisermos transformar a nossa nação, se quisermos realmente gerar um impacto na nossa sociedade, se quisermos manifestar o céu na terra, na nossa rotina e na vida das pessoas com quem convivemos, meu irmão, precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos mais do que apenas andar com o Senhor, precisamos guardar os seus mandamentos. Não existe avivamento sem o conhecimento da palavra, não existe avivamento sem arrependimento. Amém?
Nós, como comunidade local, nós temos muitas expectativas futuras para essa igreja. Como alguns já viram, hoje de manhã nós começamos com a nossa CSN social, temos os ministérios que já acontecem, com o Jonatas estamos evoluindo e implementando cada vez mais e aprimorando o nosso seminário, para ter conhecimento da palavra. Só que foi até numa conversa que eu estava tendo com os pastores, sobre os nossos sonhos, as nossas vontades, aquilo que a gente projeta para vocês, porque a gente vê o plano perfeito de Deus na vida de vocês. E eu falei com a pastora Mari, eu falei, pastora, a gente só vai conseguir alcançar tudo isso, se a gente começar a incutir nesse povo e nos seus corações a palavra. A palavra tem que ser a base de tudo que nós fazemos, a palavra tem que ser o nosso norte. Meu irmão, você está numa igreja bíblica, pode até parecer uma igreja diferente, com fundo preto, com telão, com jogo de luz, você pode até estar numa cadeirinha confortável, mas essa igreja é uma igreja bíblica, amém? E nós vamos pregar a palavra, e nós vamos andar de acordo com a palavra, e nós iremos transformar a nossa vida através da palavra, amém? Nós precisamos relembrar, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos relembrar que aceitar Jesus, ser batizado e ser membro de uma igreja, não é a linha de chegada, mas o ponto de partida. Faz sentido? Aceitar Jesus, entrar aqui para a igreja, fazer parte de um seminário, fazer parte de uma equipe, é apenas o ponto de partida. E então, quando adquirimos conhecimento da palavra, meu irmão, quando a gente começa a adquirir o conhecimento da palavra, que então a gente passa a conhecer o segundo ponto que Jesus nos revela, para vencer justamente esse engano, que é o conhecimento do poder de Deus. E é conhecendo o poder de Deus que vamos ser salvos da vida enganosa. Eu já estou acabando, se o Ministério de Louvor quiser subir, fica à vontade. É conhecendo o poder de Deus que vamos ser salvos de um engano evangélico, do qual a gente só cresce em número, só cresce em estatura, mas não tem efetividade. É somente através do conhecimento do poder de Deus que nós vamos deixar de viver uma vida sem direção. Meu irmão, o propósito do Senhor para a sua vida, o chamado do Senhor para a sua vida, é que você ame o Senhor de todo o seu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força e de todo o teu ser, que você guarde as Escrituras e que tudo que você faça seja para adorar a Deus. Pouco importa se você vai ser um engenheiro fazendo isso, se você vai ser um médico, se você vai ser um pastor, se você vai ser um manobrista, pouco interessa a forma como você vai exercer isso. O seu propósito está muito mais envolvido da forma como você serve aqui dentro da casa do Senhor. Imagina se eu, que estou pegando gosto de pregar, de falar do Senhor, aonde quer que eu esteja, imagina se eu sou acometido, está repreendido em nome de Jesus, mas de um câncer na minha voz, e eu sou impedido de falar as palavras de Deus. Então quer dizer que o propósito do Senhor sobre a minha vida é limitado às condições humanas? Porque eu não conseguiria adorar a Deus e prestar toda a honra e toda a glória a Ele com a falta da minha voz? A gente vive talvez enganado e a gente ora, jejua, faz campanha. Senhor, me revela o teu propósito, Senhor, revela, por favor. É para eu ir para a esquerda, para eu ir para a direita, é para eu ir ou para eu ficar, é para eu retroceder, o que é para fazer, Senhor, revela. E o Senhor já deixou claro nas suas Escrituras: ame a mim mais que tudo, guarde as minhas palavras, pratique bondade, pratique justiça, pratique aquilo que você lê, e pouco importa como você vai viver, pouco importa o que você faz, porque os seus olhos não estão mais nessa terra, os seus olhos estão no alto, de onde vem o teu socorro, de onde vem a tua esperança. Essa vida é uma passagem, meus irmãos. Nós vivemos pelo final da nossa vida, nós vivemos pela linha de chegada, e é isso que deve queimar em seu coração. Pouco importa como você entrou aqui hoje, pouco importa como você vai, o que você vai encontrar lá fora, mas o que importa é como o seu coração vai sair daqui, se vai ser voltado ou não para o Senhor. Amém? É conhecendo o poder
poder de Deus que seremos transformados de glória em glória. A igreja do Senhor é chamada para ser testemunhas vivas do poder e da manifestação de Deus. E com isso sermos testemunhas vivas desse poder para o mundo. Uma igreja sem testemunho não pode fazer a diferença lá fora, meus irmãos. Sem testemunho nós não fazemos a diferença lá fora. E se seguirmos tentando gerar alguma mudança sem testemunho, sem conhecer o poder de Deus, meus irmãos, a nossa missão vai se tornar um fardo. Entenda, o Evangelho do nosso Jesus Cristo, Ele não nos chamou para apenas termos bons comportamentos. Ser bem comportado, sem viver a verdadeira transformação, é um fardo pesado demais para a gente carregar. E é bem provável que a gente tentar carregar esse fardo de um bom comportamento, a gente não vai conseguir chegar no final da nossa corrida. Quando conhecemos o poder de Deus, nós derramamos perdão na vida das pessoas ao nosso redor, porque estamos transbordando do perdão que Deus já derramou sobre as nossas vidas. Quando conhecemos o poder de Deus, nós passamos a amar os nossos inimigos e a chamar aqueles que nos traíram, que nos ofenderam, de amigos, como Jesus faz com Judas. Porque Judas, ele que aproxima Jesus do seu chamado. Judas é que aproxima Jesus do cumprimento das profecias, meu irmão. Quando você entender que você já recebeu perdão, que você não é bom em nada do que você faz, não interessa se a pessoa vai vir com 7, com 15, 20 pedras, não interessa mais o que a pessoa fez por você, porque você entende que você é muito pior do que ela, que você recebeu perdão, e porque você conhece o poder de Deus, as coisas não te atingem. Quando conhecemos o poder de Deus, nós somos usados para derramar paz naqueles que estão aflitos, naqueles que estão experimentando tempestades, que essas tempestades precisam ser acalmadas pelo nome de Jesus. Quando conhecemos o poder de Deus, nós compartilhamos cura, porque nós já experimentamos o sozo de Deus, e assim como aquela menina teve a oportunidade de conhecer o poder de Deus e andar novamente, eu profetizo que assim será com vocês. Vocês serão chamas vivas do reino do Senhor nessa terra, amém? É conhecendo o poder de Deus que nós não apenas andamos sem medo, mas com a esperança e a autoridade de que a nossa verdadeira recompensa, não está nessa vida, mas no final. Amém? E até escrevi a caneta, porque quando eu estava vindo para cá sobre esse trecho da mensagem, eu lembrei quando eu assistia anime. Alguém aqui assiste ou já assistiu anime? Levanta a mão. Tem um anime muito conhecido chamado One Punch Man, que é o Homem de um Soco. E ele é uma sátira a todos os desenhos de super-heróis, a todos os filmes. E ele é apenas um cara normal, um cara regular, e que por um ano ele decide fazer um treinamento, 200 flexões, 200 agachamentos, 200 barras e correr, se não me engano, 5 km, todo dia, durante um ano. E antes de finalizar esse um ano, quando ele está prestes a finalizar, do nada, um dia ele acorda totalmente careca. Amém? Tem gente careca na igreja, vocês são cheios do poder de Deus, amém? Ele acorda careca do nada, diferente. No aspecto dele, ele é a mesma pessoa, mas ele está diferente. Ele está mais forte, ele está veloz. E então, durante o anime, todos os monstros, todos os vilões que ele enfrenta, é engraçado, porque os caras fazem um monte de coisa, e ele está aqui assim, ele faz assim, explode, vira poeira. E tem um monstro no final da primeira temporada, que ele é assim, ele é galáctico, ele se regenera, ele é o destruidor de planetas, ele é o destruidor de universos, ele é sinistro, e tá lá o cara tentando, e faz, e acontece, e toma uma porrada, perdão, em nome de Jesus, perdão, bota a mão na minha palavra. Ele toma um socão, e aí ele se regenera e fica mais forte, amém, gente? Volta para a palavra. E aí chega um certo momento que o vilão, ele está super forte, e aí quando ele acha que vai pegar ele de costas desprevenido, quando ele vai chegar assim para dar
ele nem se assustou. Que poder é esse? Eu não posso ir contra esse cara, porque certamente eu vou morrer. E trazendo agora a alusão desse anime, é assim que a gente deve andar. Porque quando a gente conhece o poder que a gente tem, que flui através de nós, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente anda nesse mundo com esse poder, com essa sensação de que nada nos abala, de que nada pode nos atingir, e ainda que a gente seja atingido, a gente tem um homem que já venceu tudo com apenas uma atitude, que é o sacrifício da cruz. E é através dele, é através somente da vida em Jesus, que nós podemos vencer tudo. Amém? Conhecer a palavra de Deus, o seu poder, gera em nós transformação. Se nós estamos vivendo a mesma vida, a mesma fé e as mesmas experiências de quando nós nos convertemos, se estamos no mesmo nível de profundidade com Deus há anos, nós não estamos vivendo a transformação. Com isso, a gente está vivendo uma vida de engano. E não é sobre um ativismo, não é sobre o ativismo eclesiástico, não é sobre você dar seu nome na escada para 70 projetos aqui dentro da igreja, não é sobre você gastar todo o seu tempo aqui dentro, mas gastar toda a tua vida lá fora, gastar todo o seu coração lá fora, fora das quatro paredes, para que você seja a igreja da segunda-feira, a igreja da terça-feira, a igreja que funciona quando não há ninguém mais aqui, essas luzes se apagam. Amém? É somente com o conhecimento das Escrituras e com o conhecimento do poder de Deus que nós seremos transformados. É somente com a palavra e o poder de Deus que seremos salvos do engano dessa era. É somente através da palavra e do poder de Deus que andaremos na direção certa. E nessa noite eu quero orar por você. Eu quero orar por você que entende que tem falhado na sua leitura bíblica, que não consegue romper na sua disciplina de ler a palavra e que sente que por causa dessa falta de conhecimento está vivendo planaster, está vivendo um engano, está seguindo um caminho sem direção, sem propósito, um caminho sem efetividade dentro do reino, num vagar evangélico sem rumo, sem ações concretas para aquilo que você foi comissionado a fazer. Ide e fazer discípulos. Não é para a gente fazer convertidos, a ordem é discípulos. Eu quero orar por você que precisa romper com os seus paradigmas, seu ceticismo, para poder conhecer o poder de Deus, que entendeu que através dessa palavra hoje você precisa muito mais do que apenas a letra, mas que precisa do toque sobrenatural do Senhor sobre a sua vida. E eu quero orar para que você possa receber essa transformação completa na sua vida, pelo conhecimento da palavra e pelo conhecimento do poder de Deus. Nós seremos libertos do engano dessa era, seremos libertos do engano evangélico, de coisas que têm roubado o nosso tempo. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Enquanto o ministério de louvor vai orar, não desvie sua atenção, meu irmão, minha irmã. Esse é um momento crucial da nossa palavra. Enquanto o ministério de louvor está ministrando essa canção, eu quero que você se conecte com o Espírito Santo nesse momento e pergunte ao Espírito Santo: Senhor, eu estou vivendo um engano, eu estou vivendo o planaster da minha era. O que a minha vida tem feito para o Senhor? O rumo que eu estou seguindo é o rumo que o Senhor me comissionou a fazer? Eu estou perdendo tempo com coisas superficiais, eu estou priorizando coisas frívolas e que vão passar, e deixando de me envolver, de investir no conhecimento da palavra e no conhecer do seu poder. E se você entende, reconhece que você precisa dessa transformação na sua vida, de que você precisa romper com a mesmice do Evangelho,
Eu quero te convidar a ter um passo de ousadia, assim como Pedro corresponde à voz de Jesus e dá um passo para fora do barco, dá um passo no mar ainda sem conhecer aquilo que se esperava. Ele vai em direção a Jesus. Eu quero te convidar a vir aqui na frente e nós oraremos por você, nós vamos impor as mãos sobre você e a glória do Senhor, o doxa do Senhor vai se manifestar na sua vida. Amém?